Capítulo 8. Mindy também tinha sentido o clima da minha mãe e já estava saindo da cama. Claro, doutora Packwood. Tenho que ir para o meu quarto mesmo. Amanhã vai ser um grande dia. Quando Mindy mencionou isso, meu coração pulou de ansiedade e medo. De novo. Eu havia conseguido evitar pensar no casamento durante alguns minutos, mas dentro de apenas algumas horas eu me vestiria e um serviçal traria as coisas de que eu precisava para o ritual privado que realizaria primeiro. Será que teria coragem? Vai ser maravilhoso, garantiu Mindy, sem dúvida vendo o sangue sumir do meu rosto. Quero dizer, você vai se casar com o Lucius. É. Eu ia. Aquilo estava mesmo acontecendo. Então ela se inclinou e me deu um abraço rápido, se despediu e deixou mamãe e eu sozinhas. Desci da cama também e fui até minha mãe, curiosa com a expressão dela. E com o objeto que ela segurava. O que é isso? Perguntei. O que está acontecendo? Mamãe sorriu com os lábios, mas isso não apagou a expressão triste, quase solene, de seus olhos enquanto dizia: tenho um presente antecipado para você. Uma coisa que quero que receba esta noite. Olhei de novo o que ela segurava, pensando que o presente era tão estranho quanto o humor da minha mãe. Diferentemente da maioria dos presentes de casamento, aquele não estava embrulhado num papel bonito. Pelo contrário, o pacote que mamãe segurava, com cuidado óbvio, estava envolto num pano branco simples, que ela começou a desenrolar, quase como uma bandagem. É um presente meu, e da sua mãe biológica, revelou mamãe, os dedos tremendo um pouco enquanto ela continuava desenrolando o tecido. Eu nunca tinha visto Dara Packwood, e sempre tão forte e conante. Tremer de verdade e isso me abalou. Cheguei mais perto dela. Mamãe? Prometi a Mihaela que daria isso a você na véspera do seu casamento, se você se casasse com Lucius. Mantenha em segurança, como Mihaela fez e depois eu fiz, por você. Porque isso pode manter você em segurança. Minha mãe levantou o olhar do pano e vi de novo aquela expressão estranha em seus olhos. Então entendi, de algum modo, que naquele momento ela estava me entregando. A cerimônia do dia seguinte seria uma formalidade para ela. Para a mamãe, esse ato, me entregar o que quer que fosse que trazia nas mãos, simbolizava o cumprimento da sua promessa de me criar como filha para que eu retornasse a Lucius e minha família original. Mamãe, senti as lágrimas começando a se formar nos olhos. Eu não estava preparada. Não queria deixá-la. Mas, claro, mamãe sabia que eu estava preparada. E que tinha que deixá-la. Por isso me entregou o presente, apertando-o nas minhas mãos. Você vai ser uma governante maravilhosa. E uma esposa maravilhosa. Disse. Vocês são duas pessoas incrivelmente especiais e compartilham um amor muito poderoso. Eu sabia disso, antes mesmo que vocês soubessem. Aparentemente, Lucius e eu fomos os últimos a saber. Então, antes que eu ao menos pudesse ver o que tinha recebido, talvez por causa das lágrimas que estava lutando para conter, mamãe me abraçou e sussurrou. Tenho orgulho de você ser minha. De Mihaela ter me escolhido para ser sua mãe. Você sempre vai ser minha mãe, disse eu, odiando parecer que estávamos dizendo adeus. Eu sei, Jéssica. Antanasia, corrigiu ela. E você sempre terá um lar na Pensilvânia. Mas também sei que, a partir do momento em que você zer os votos, amanhã, sua vida estará centrada aqui. E que sempre estará, muito, muito depois de seu pai e eu nos formos.
Pela primeira vez em minha vida, a doutora Dara Packwold pareceu incapaz de absorver um conceito, a eternidade relacionada a mim. Ficamos em silêncio, simplesmente nos abraçando. Eu te amo, Jéssica, disse ela, decidindo usar meu nome antigo, provavelmente pela última vez. Também te amo, mamãe, respondi enquanto minhas lágrimas começaram a escorrer de verdade, encharcando seu ombro. Depois de alguns instantes mamãe recuou, rando meu ombro com uma das mãos, e usou a outra para enxugar as lágrimas do meu rosto, como costumava fazer quando eu era pequena, e nós duas tentamos sorrir de novo. Você vai me ajudar a me aprontar amanhã, não vai? Perguntei, porque não tinha certeza de que seria capaz de realizar aquele apavorante ato de preparação sem tê-la por perto. Claro, prometeu ela. Claro. Fiquei aliviada, porque quase tinha sentido medo de que estivéssemos mesmo nos separando. No entanto, não conseguia afastar a sensação de que algo havia mudado para sempre entre nós. Queria que mamãe casse mais um pouco, mas ela saiu. E quando a porta se fechou, ousei olhar o presente em minhas mãos e pensei que era adequado que ele tivesse vindo enrolado num pano como uma bandagem, porque pareceu que meu coração se rachou e sangrou, só de segurar uma coisa tão preciosa. Minhas mãos começaram a tremer também e eu não soube se estava falando com Dara ou Mihaela, ou talvez com as duas, quando disse baixinho: Ah, mamãe? Capítulo 9. Confie nos seus instintos e desconfie de qualquer um que a deixe ao menos um pouco cautelosa, mesmo sendo um de seus amigos mais íntimos. Os Vladescu têm vontade forte, mas uma princesa Dragomir jamais se dobra. Sempre serei parte de você, Antanasia. Fechei o caderno de capa de couro preta e afundei na cama, sem ao menos saber como tinha caminhado de volta até ela, de tão absorta que estivera lendo a letra apertada e cuidadosa da minha mãe. Parecia que ela havia tentado encher cada centímetro do caderninho minúsculo, suficientemente pequeno para ser carregado num bolso, ou talvez escondido nos cobertores de uma criança fugitiva, com toda a sua sabedoria. Tudo de que ela obviamente havia pensado que eu precisaria para ser governante não de um, e sim de 2 clãs. Para ser uma esposa. Acariciei a capa com as pontas dos dedos, acompanhando o couro cheio de relevos parecendo pedrinhas e dominada pela sensação de quanto ela devia me amar para ter se preocupado em me deixar aquele legado. Lucius tinha me dado o manual para virar vampira, de Mihaela Dragomir me dedicara um guia para sobreviver como vampira. Fechei os olhos por um momento, baixando a cabeça com respeito num gesto de gratidão a ela. Obrigada, Mihaela, por me proteger, mesmo estando claro que você via sua própria destruição se aproximando. Apesar de ter apenas folheado o caderno, sabendo que leria tudo com mais atenção, que passaria a viver pelas palavras dela nos meses e anos que viriam. Eu percebera como as mensagens de minha mãe biológica ficavam mais curtas e objetivas e a letra, mais irregular, à medida que as páginas iam acabando, como se ela soubesse que o tempo para registrar seus pensamentos também estivesse chegando ao fim. Tremendo e percebendo de repente que o quarto tinha ficado mais frio enquanto eu lia de pé, me enfiei embaixo dos cobertores e pus o caderninho sob o travesseiro, como se talvez pudesse absorver sua sabedoria durante o sono. Também queria mantê-lo perto. Até a mesinha de cabeceira parecia longe demais para uma coisa tão valiosa, pelo menos para mim. Pousando a cabeça no travesseiro macio, fechei os olhos, já me sentindo mais quente, não só por causa dos cobertores, mas porque parecia ter uma nova aliada nesse mundo ainda pouco familiar no qual estava entrando, uma pessoa sábia, que já havia enfrentado as coisas que estavam por vir para mim e que podia me ajudar.
também entendi por que minha mãe adotiva havia sentido com tanta intensidade que estava me entregando o começo de uma vida nova, com novos conselhos, porque as palavras de Mihaela sem dúvida seriam minha principal orientação dali em diante. Mas eu sabia que sempre precisaria de uma mãe também e queria procurá-la quando pudesse. Ainda que o presente e a noite tivessem sido um tanto tristes, comecei a sorrir, lembrando-me de uma passagem específica que tinha notado enquanto folheava rapidamente. Espero que você venha amá-lo. Eu sabia que Mihaela se referia, claro, a Lucius, com quem eu me casaria no dia seguinte. Eu o amava tanto que era quase de dar medo e ao mesmo tempo, maravilhoso. Lucius. Como eu poderia não querer você? Comecei a tentar visualizar nosso casamento, mas talvez porque ainda não tinha certeza de onde ele aconteceria, tive dificuldade em imaginá-lo. Então, como acontecia com frequência desde a noite em que Lucius havia feito o pedido, me peguei lembrando daquilo, revivendo tudo na mente. E mesmo tendo certeza de que não conseguiria dormir um segundo sequer na noite antes de nos casarmos, em pouco tempo estava caindo no meu sonho predileto, que sempre começava com Lucius pegando minha mão e me levando por um caminho que só uns poucos vampiros, e dois humanos muito especiais, conheciam. Venha comigo, Antanasia, convida ele, dedos fortes e frios segurando minha mão. É hora de lhe mostrar um lugar que não é somente especial, mas também sagrado. Capítulo 10. O caminho é íngreme, faz curvas fechadas montanha acima, levando mais alto do que eu já havia estado nos Cárpatos. Eu me agarro com força à mão de Lucius, ficando sem fôlego apesar de andarmos devagar. Aqui o terreno é mais rochoso e as árvores, mais esparsas. O ar é mais rarefeito, o que torna a subida ainda mais difícil. Até Lucius, que está em forma e foi criado nessas montanhas, parece respirar com um pouco mais de dificuldade. Está escurecendo e não falamos, concentrados demais em ver onde pisamos, e no silêncio posso ouvi-lo inspirar e expirar num ritmo firme ao meu lado. E então o silêncio daquele local solitário é rompido pelo som de alguém. Alguma coisa, perto, porém escondido. Passos indo depressa na direção oposta, escorregando e deslizando montanha abaixo, de modo que lançam pedras no vale abaixo de nós. Quem, ou que, passou por nós parece grande, ou talvez seja mais de um. Aperto com força os dedos de Lucius, fazendo-o parar, e pergunto num sussurro, com preocupação mal disfarçada. Lucius? Está ficando tarde, olho à distância, procurando formas ou sombras na direção daquele som agourento. Você não acha que a gente deveria voltar amanhã? Sei que não preciso lembrá-lo de que há ursos e lobos nestas montanhas, e pessoas que destroem vampiros. Tenho certeza de que ele entende porque estou ficando nervosa. Som de passos cá mais fraco, levado para longe por um vento crescente, mas não me tranquilizo, até que Lucius, que estava meio passo à frente, guiando-me por um caminho no qual me sinto completamente perdida, pergunta baixinho. Eu deixaria alguma coisa ruim acontecer a você, Antanasia? Deixaria que você ao menos tropeçasse? É uma pergunta que sei que provavelmente sempre vai estar entre nós, tendo em vista como nosso compromisso começou, e quase acabou. Tendo em vista quem Lucius é. Mesmo sabendo que a resposta sempre será não, que ele jamais deixaria nada de ruim me acontecer, também tenho certeza de que nunca vamos esquecer o que poderia ter acontecido na noite em que Lucius fez de mim a primeira prisioneira da guerra contra minha família. Aquele momento em que a estaca desaparecida, rolou pelo tapete, perto do fogo, sempre estará conosco. Às vezes acho que Lucius questiona minha confiança nele mais para se certificar de que eu realmente acredito em seu amor do que para me certificar de que não tenho nada a temer quando estou com ele.
Enquanto tento encarar seus olhos negros na escuridão que se aproxima, o vento sopra no vale de novo, chocando-se contra nossos corpos, e me desequilibro na encosta íngreme, mas, claro, ele está ali para mirrar, segurando meu braço com a mão livre. Recupero o equilíbrio, mas ficamos imóveis por um segundo, cara a cara. Esqueço meus temores, porque quero desesperadamente que ele me beije. Sempre que estamos perto assim sozinhos e sinto o cheiro de sua pele e suas mãos em mim, também tenho vontade de sentir seus lábios nos meus. Mas Lucius tem outros planos, um destino em mente. Venha, diz sorrindo como se soubesse que sua pergunta sobre Conança foi respondida, provavelmente pela expressão dos meus olhos, que são mais claros do que os dele e sem dúvida fáceis de ser interpretados à claridade da lua nascente. Tenho certeza de que ele podia ver o que eu estava pensando e, apesar de dizermos um ao outro com frequência como nos sentimos, ainda com um pouco sem graça ao ver como meu amor por ele deve ser aparente em meus olhos. Ainda me parece estranho ficar tão exposta assim, ao passo que Lucius, treinado desde o nascimento para ser fechado, invulnerável, às vezes é difícil de entender, até mesmo para mim. Começamos a andar de novo. Lucius diminui o passo ainda mais, porque a caminhada está ficando mais difícil e o ar, muito rarefeito para pulmões como os meus, acostumados à vida perto do nível do mar no sul da Pensilvânia. Meu olhar está chão no chão, porque não quero ter que contar apenas com Lucius para não cair. O terreno à nossa frente sobe enquanto seguimos pelos enormes auramentos de rocha que passei a conhecer como inerentes aos Cárpatos. Estou tão concentrada no solo que perco a noção de tudo ao redor, inclusive do tempo, e com surpresa quando Lucius se detém de repente e aperta minha mão com mais força, sinalizando que devo parar de andar e erguer o rosto para olhar em frente. E quando faço isso, o que se estende diante de mim é o nada. Capítulo 11. Apesar de ele não ter revelado o nosso destino, desde o início da aventura eu sabia aonde Lucius me levaria. E a escuridão absoluta diante de mim, o buraco alto e estreito parecendo uma fenda na lateral da montanha, um ferimento talvez sem fundo, me faz recuar um pouco. Mas Lucius não hesita. Sem dizer uma palavra, entra primeiro e, como nossas mãos estão ligadas e porque eu quero ir atrás dele, permito que me guie para a passagem estreita, tão pequena que Lucius precisa andar à minha frente, ligeiramente encurvado, com o braço esticado para trás para me segurar. Seguimos a passo de lesma, tateando o caminho, porque não há a menor chance de que nossos olhos se adaptem a um vazio tão enorme, subterrâneo. Quero perguntar por que não trouxemos uma lanterna ou mesmo uma vela, mas algo me diz para não falar. Estou com medo. Com medo de estar num espaço apertado no subsolo, numa escuridão que quase certamente abriga criaturas que fariam minha pele se arrepiar se eu as visse à luz do dia. E tenho medos irracionais, também, como de que o chão possa sumir à nossa frente e nosso próximo passo nos lance no vazio. Mas também estou empolgada e sei que Lucius conhece o caminho. Como se ouvisse uma deixa, ele se abaixa mais e se vira, o que não é fácil ali. Pousando a mão livre gentilmente na minha cabeça enquanto me guia por uma curva onde a rocha se projeta de cima. Cuidado aqui, sussurra ele. A pedra é afiada. É bastante óbvio que Lucius esteve aqui muitas vezes. Quando faço a curva na passagem, com as costas ainda encurvadas, vejo uma leve claridade à distância e minha expectativa cresce, com uma nova sensação de não estar entendendo o que há adiante. A luz. Ela tremula como uma chama. Será que há alguém ali? Vamos nos encontrar com alguém? Se Lucius está surpreso, não verbaliza isso. Só continua a me puxar pelo corredor ligeiramente curvo em direção àquela luz.
Finalmente meus olhos começam a captar detalhes ao redor. A passagem é bastante seca e lisa, não tão apavorante quanto eu havia pensado. As paredes parecem bem cuidadas. Olho para baixo e vejo que o chão de terra foi varrido, de modo que não há nada em que tropeçar. E o ar, apesar da umidade, cheira a especiaria. Talvez seja algum tipo de incenso. Respiro fundo, pensando que o cheiro lembra vagamente o perfume incomum que comecei a associar a Lucius quando estava nos Estados Unidos. Ando junto aos calcanhares dele, aventurando-me a arrastar na parede ao lado as pontas dos dedos da mão livre, imaginando se Lucius escolheu aquele perfume porque eu lembrava deste lugar. A luz fica mais forte e meu coração começa a bater com mais intensidade. Estou prestes a ver o que provavelmente não, certamente, é o lugar mais importante da minha vida. O teto fica mais alto e as paredes se afastam à medida que nos aproximamos, de modo que até Lucius pode andar ereto. No último momento, justo quando passamos embaixo de um suporte de madeira rústico que marca a entrada da câmara, ele me puxa e depois fica de lado, permitindo que eu passe na frente. Foi aqui, Antanasia, diz ele, com a voz baixa e reverente, que nossos pais nos prometeram um ao outro. Entro na caverna escondida, iluminada por uma pequena leira de velas simples dispostas numa mesa de madeira, quase como um altar. E é quando percebo que já estive aqui antes, que o bebê que às vezes visualizo sendo oferecido numa cerimônia de noivado subterrânea sou eu. Aquela criança sempre me pareceu uma estranha. Mas, claro, aquele bebê era eu. Em carne e osso. Meus olhos testemunharam tudo isso antes. Talvez eu tenha sido posta naquela mesa. E Lucius? Viro-me devagar para encará-lo e vejo que ele parece ao mesmo tempo feliz e solene enquanto, claramente entendendo o que me passa na cabeça, diz: Sim, Antanasia, este lugar, é onde você e eu nos conhecemos. Ele fica perto da entrada, dando-me tempo de captar tudo. De ver com meus olhos e sentir todas as emoções que me atravessam enquanto estou num lugar que, como prometeu Lucius, é sagrado para os clãs dos vampiros. A caverna não é grande, mas, como o corredor, está limpa e bem cuidada. Além da mesa, há bancos de madeira, rústicos como o portal da entrada e arrumados em filas, quase como uma sala de aula ou uma igreja. Foi aqui que nossos ancestrais tomaram todas as decisões mais importantes. Explica Lucius, obviamente vendo como meu olhar se demora nos bancos. Os anciões e os vampiros mais importantes se reuniam aqui para debater. Ainda se reúnem, para os encontros mais cruciais, clandestinos. Viro-me para ele e o vejo observar aquele espaço como se também voltasse a vê-lo depois de muito tempo. Era aqui que eles vinham buscar refúgio, não era? Pergunto. Nas épocas de expurgo? Um arrepio me atravessa, não por causa do frio da caverna. Nossos pais foram destruídos no último expurgo. Será que haverá outros? Sim, com Lucius, andando pela câmara, as mãos cruzadas às costas e a cabeça baixa, como sempre faz quando cá pensativo. Este sempre foi um porto seguro. Sua localização é mantida em segredo. Ele ergue os olhos para encontrar os meus e acrescenta: o vampiro que revelar a um humano a localização desta caverna será destruído. Essa é a punição, sem clemência, sem piedade. Observo Lucius declarar com frieza esse fato e, mesmo sabendo que ele foi preparado para governar, coespantada, e ligeiramente irritada, de pensar que o vampiro que me beija com tanta ternura e que acabou de proteger minha cabeça com a mão gentil não hesitaria em fazer valer esse tipo de justiça. A insegurança me oprime. Será que eu, por ser uma princesa,
vou ser responsável por dar uma sentença dessas? Seria responsável por fazer isso agora, se um Dragomir quebrasse esse segredo? Encaro intensamente os olhos de Lucius. Será que ele já atuou como juiz? Será que algum dia deu uma sentença dessas? Penso em perguntar a ele, mas mudo de ideia. Talvez eu não queira saber, pelo menos não agora. Por isso faço outra pergunta que está me incomodando. Se este é um lugar seguro, por que nossos pais? Mas Lucius já estava balançando a cabeça. Os governantes não se escondem, Antanasia. Sobretudo líderes como nossos pais eram. Como nós seremos. Reis e rainhas não se encolhem em cavernas, nem mesmo para salvar suas vidas. Engulo em seco, com uma sensação esquisita na boca do estômago, e não somente porque duvido da minha coragem diante da destruição. Lucius nos elevou a rei e rainha, mas ele e eu somos apenas um príncipe e uma princesa. Pelo menos eu sou apenas uma princesa. E chegar à rainha? Isso só acontece se nós, se Lucius e eu, nos casarmos e tivermos um filho. Um herdeiro do trono, que completaria a última parte do pacto para unir nossos clãs. Olho o vampiro bonito e poderoso à minha frente, sem saber se a sensação no estômago é pura empolgação, se apareceu porque desejo mesmo esse futuro com ele ou se é causada pela minha ansiedade. Não que tão preocupada, Antanasia, diz ele, um sorriso surgindo em seus lábios enquanto chega mais perto de mim. Ele segura minhas mãos e se curva para encostar a testa na minha, com os dedos acariciando os meus. Tudo no devido tempo, certo? Pergunta baixinho, obviamente adivinhando o meu pensamento. Não queria assustar você. Enquanto camos juntos na caverna silenciosa, no círculo de luz de velas, minha preocupação desaparece. Eu aceitaria qualquer futuro, exerceria a justiça dura, enfrentaria a destruição, qualquer coisa, só para ficar assim com Lucius por alguns instantes. Não estou com medo, garanto. Tem certeza? Pergunta ele, juntando minhas mãos e apertando-as contra o peito, de modo que eu sinta seu coração bater. Depois de alguns segundos percebo que o coração de Lucius bate um pouco mais depressa do que o normal. Só um pouquinho mais rápido e mais forte do que seu ritmo lento, quase imperceptível. Levanto o rosto para o dele, imaginando o que poderia fazer o coração de Lucius Vladescu acelerar. Então vejo que também há algo diferente nos seus olhos, um clarão que me diz que algo está acontecendo. Algo mais do que somente Lucius me mostrar a caverna onde gerações de vampiros romenos vieram selar pactos e forjar tratados e às vezes se refugiar da perseguição dos humanos. Com o canto do olho vejo as velas tremeluzindo também e tenho a segunda revelação da noite. Além de aquela caverna ser o lugar onde nós nos conhecemos, Lucius a preparou para nós hoje. Os passos descendo rápidos a montanha quase certamente eram de um dos seus guardas de confiança retornando depois de terminar a tarefa de preparar a caverna para nossa chegada. E o fato de termos feito essa jornada no escuro, quando teria sido tão mais fácil à luz do dia. Examino os olhos negros de Lucius desejando mais do que nunca ser capaz de ler seus pensamentos assim como ele parece capaz de ler os meus. Ainda sentindo seu coração bater no ritmo novo, pergunto: Lucius, por que estamos aqui esta noite? E sua resposta não é nada do que imaginei. Capítulo 12. Lucius se afasta de mim, só um passo, mas continua a segurar minhas duas mãos. Seus olhos estão fixos nos meus e gradualmente vejo-os mudar de novo. Pela primeira vez vejo em seus olhos enigmáticos, frequentemente resguardados,
A mesma necessidade explícita de mim que eu sempre lhe mostro e sei que a última barreira entre nós está sendo derrubada. Lucius me disse, muitas vezes, que me ama. E eu vi esse amor em seus olhos. Mas nunca assim. Ele está se revelando de propósito, expondo a alma de um modo que sei que é difícil para ele, e não consigo deixar de encarar seus olhos, querendo me lembrar para sempre desse momento, dessa expressão. Eu trouxe você aqui esta noite para pedir que se case comigo, Antanasia, diz Lucius nalmente, no momento em que começo a sentir que estou despencando naqueles olhos, como tive medo de cair num abismo enquanto vínhamos para este lugar. Mas com essas palavras impossíveis, tudo fica parado. O próprio tempo parece se imobilizar bruscamente. Lucius, murmuro seu nome, sem acreditar que o momento é real. Casar com Lucius é praticamente tudo em que pensei, ao mesmo tempo evitando e desejando desesperadamente, desde que o conheci e fiquei sabendo do pacto. No entanto, ainda não consigo acreditar nos meus ouvidos e fico examinando as profundezas infinitas e negras de seus olhos, querendo a confirmação de que não estou dormindo. Lucius. Ele segura minhas mãos com mais força, apertando-as contra o peito. Eu quero pedir, neste lugar onde fomos prometidos um ao outro, que você se case comigo, não porque isso é exigido de você, mas porque você me ama como eu a amo, diz ele. Peço que me escolha por livre vontade, porque é assim que escolho você, Antanasia. Não para cumprir um pacto, mas para seguir meu coração, que não aceitará nada menos do que uma vida com você ao meu lado. Quero gritar, sim. Quero berrar e me jogar nos braços dele. Mas meus pés parecem enraizados e minha língua está presa na boca. Não consigo fazer nada. Além de encará-lo, certa de que ele já vê a resposta nos meus olhos. E então, de pé à minha frente, o que parece adequado para nós dois, melhor do que ele se ajoelhasse, Lucius faz a pergunta que eu queria escutar. Talvez desde a primeira vez que o vi. Antanasia, quer se casar comigo? Ele solta uma das minhas mãos para acariciar meu rosto, empurra meus cachos e sua voz cá mais suave, mais terna ainda, quando pergunta de novo, quase num sussurro, quer, Antanasia? Ser minha mulher? Aquela vulnerabilidade nua que eu tinha visto nos olhos de Lucius ecoa em sua voz e essa doçura, esse pedido sem reservas, esperançoso, de que eu prometa ficar para sempre com ele, finalmente me permite falar. Porque sei que isso é o mais perto que Lucius jamais chegará de suplicar em toda a sua existência e é o que ele está fazendo por mim. Para mostrar quanto me quer. Quero, Lucius. Grito. Pelo menos penso que grito. Mas na verdade minha voz sai fraca, quase embargada. Quero. Repito, tirando minhas mãos das dele e passando os braços ao redor de seu pescoço. Fico nas pontas dos pés para alcançá-lo, para sussurrar no seu ouvido, porque quero lhe dizer de novo e de novo, quero, quero, quero. Ele me aperta, sussurrando no meu ouvido também. Obrigado, Antanasia. Obrigado por me amar. Ficamos abraçados por um longo tempo enquanto a realidade se assenta. Vamos nos casar, não para cumprir um tratado, mas porque não podemos viver um sem o outro. Então Lucius enfia uma das mãos no meu cabelo e eu me ajeito em seus braços para ver seu rosto de novo, logo antes de ele se curvar e seus lábios encontrarem os meus, beijando-me com suavidade. Então nos beijamos assim várias vezes, gentilmente. É como se nós dois reconhecêssemos que esse momento merece reverência, assim como o local em que ele acontece. Quando os lábios ásperos de Lucius encontram com tanto cuidado os meus macios, é quase como se ele estivesse me prometendo, é assim que sempre vou cuidar de você. E de algum modo,
enquanto ainda estamos nos beijando, Lucius pega minha mão esquerda e põe um anel no meu dedo. Nem chego a percebê-lo colocar a mão no bolso para pegá-lo. Sei que a maioria das garotas provavelmente daria um gritinho e recuaria, querendo ver o diamante, mas eu nem abro os olhos. Só ponho os braços de novo em volta do pescoço dele, sem me importar com a aparência do anel. Eu ficaria feliz com nada mais do que já temos. Antanasia. A voz se intrometeu no meu sonho e eu rolei de lado, afastando-a, não querendo abandonar Lucius e tudo o que eu estava revivendo. Mas a voz de mamãe, me interrompeu de novo e senti uma pressão no ombro enquanto ela me sacudia. Antanasia. Ah, mãe, reclamei, desejando mais 5 minutos na cama, por favor. Mas mamãe apenas me sacudiu com um pouco mais de força e, quando abri os olhos, ela estava rindo de mim. Pisquei umas 3 vezes, porque a luz do sol estava entrando no quarto e retindo no diamante enorme que agora sempre adorna minha mão esquerda. Herança da família Vladescu, tinha sido retirado e escondido pela mãe de Lucius, Rebeca, antes de sua destruição. Um tesouro antigo que ela queria que seu filho único me desse. Então olhei para a mamãe e ela parecia feliz de novo e talvez um pouco surpresa ao se ouvir dizendo palavras que me surpreendiam também, mesmo que eu estivesse planejando e antevendo nada menos do que este dia há semanas. Acorda, dorminhoca, instigou ela com um sorriso. Você vai se casar hoje. Capítulo 13. Fiquei de costas para o espelho enquanto colocava o vestido de noiva. Não sei se o motivo disso era um desejo de me surpreender quando visse o efeito de tudo junto, vestido, maquiagem e cabelo, o coque intricado com a tiara delicada reluzindo contra meus cachos brilhantes e escuros, ou se eu estava com medo de olhar o reflexo e não me achar tão bonita quanto esperava. Tem certeza de que não quer ajuda? Gritou Mindy pela porta que ligava os 2 quartos da suíte que Lucius reservara na propriedade dos Vladescu para que eu me arrumasse. Sou sua dama de honra. Não, tudo bem. Já vou terminar. Queria estar sozinha quando me visse pela primeira vez como Lucius iria me ver. Puxando a seda pesada e branca em volta do corpo, das minhas curvas. Apertei o vestido contra a barriga com a mão esquerda, mantendo-o no lugar enquanto levava a direita às costas para puxar o zíper o máximo que pudesse. Quando minha mão parou, incapaz de ir mais longe, comecei a sorrir, lembrando-me de como Lucius tinha me surpreendido fechando um vestido semelhante, numa loja do condado de Lancaster. Esta noite Mindy ou mamãe iriam me ajudar. No futuro, porém, fechar aqueles últimos centímetros seria sempre trabalho de Lucius. Eu sentiria seus dedos frios roçarem minhas costas, como ele havia feito da primeira vez. Só que não tentaria lutar contra o arrepio, como tinha feito na ocasião. Jace, estamos morrendo de ansiedade aqui fora. Gritou Mindy. Anda logo. Estou indo, prometi, rindo do entusiasmo de Mindy. Mas ainda me demorei alisando o tecido, sentindo a maciez da seda e a aspereza da renda e das contas, um contraste que me lembrava o próprio Lucius, antes de finalmente me virar para olhar no espelho. E a pessoa que vi refletida ali. Uau! Capítulo 14. Uau! Mindy falou em voz alta o que estava no meu pensamento, praticamente derrapando depois de passar correndo pela porta. Ela parou e olhou para mim. Depois chegou mais perto, andando devagar, como se tomada por um espanto reverente pelo vestido. Ou talvez um espanto reverente por mim. Talvez, pela primeira vez, me visse realmente como uma princesa, porque era assim que eu me sentia,
era isso que minha postura anunciava. Uau! Repetiu ela, se aproximando, de modo que nós duas víssemos meu reflexo no espelho. Mamãe também se juntou a nós, parando atrás de mim e pondo as mãos nos meus ombros nus. Vi que ela também me achou linda. Diferente. Você vai deixar o Lucius sem ar, garantiu ela. Não falei nada, porque não queria parecer convencida. Como poderia explicar que eu não era uma garota bonitinha, que naquele momento me sentia a mulher mais linda da face da terra? O corpete do vestido caía em mim como uma luva, acentuando as curvas que Lucius tinha me ajudado a aceitar, antes de se abrir numa cauda larga, branca como neve. Mas o corpete não era apenas branco, como um vestido de noiva tradicional. Tinha sobreposta uma seda preta tão delicada, tão transparente, que criava um lindo efeito de névoa, suave e gris, em volta de mim. Esse detalhe poderia bastar para tornar meu vestido pouco convencional. Mas eu queria mais do que um vestido diferente. Queria um vestido que mostrasse a pessoa que eu tinha sido no passado, aquela garota virginal, e também a mulher, a governante, que eu sabia que estava me tornando. E assim instruí o alfaiate a acrescentar uma cascata de oures de renda preta, bordadas à mão com contas, retorcendo-se como uma trepadeira selvagem em volta do meu corpo. Um toque escuro, dramático, que, para mim, simbolizava o que Lucius chamava de lado obscuro da natureza, ao qual eu havia me juntado quando ele me tornou vampira e que eu estava destinada a governar com ele. No espelho encarei meus olhos, escuros e dramáticos também, graças à maquiagem feita por Mindy, e então acreditei nas palavras de minha mãe. Eu realmente poderia tirar o fôlego do Lucius, como tinha esperado. O espelho também refletia a janela do outro lado do quarto e notei que a luz lá fora ia se esvaindo. Os vampiros talvez já estivessem se reunindo no local secreto que Lucius havia escolhido para a cerimônia. E eu estava quase pronta, a não ser por uma coisa. De repente o silêncio que havia caído no quarto foi interrompido por uma batida à porta que dava no corredor. Esqueci meu vestido por um momento. E que mamãe e Mindy estavam ali para fazer coisas como abrir portas para a noiva, e corri para atender. Abrindo a porta, encontrei a pessoa que eu havia previsto, de certa forma com pavor, que estaria me esperando. Com a garganta subitamente apertada, assenti para que ele entrasse, sabendo que o serviçal não precisaria de fato de nenhuma instrução. E, como eu esperava, ele caminhou diretamente, sem dizer nada, até uma mesinha e pousou a bandeja de prata que trazia. Então, ainda sem dizer nenhuma palavra, ele se retirou para esperar do lado de fora enquanto eu realizava o primeiro ritual do meu casamento. O que mais me preocupava. Capítulo 15. Parei diante da mesa examinando os objetos na bandeja, não totalmente pronta para tocá-los. Havia uma pequena taça de prata com tampa, o padrão de videiras gravado nela escurecido pelo correr de gerações e o azinhavre tão forte que nem o melhor polimento removeria. Os desenhos lembravam as rosas de renda que contornavam meu vestido, o que me deixou mais feliz ainda por ter escolhido esse detalhe. Parecia que, enquanto criava meu vestido, eu tinha de algum modo me ligado à minha mãe, à mãe dela e a todas as mulheres Dragomir que haviam usado aquela taça antes de mim. Minhas ancestrais também tinham usado a faca de prata posta ao lado da taça. E a colher onde havia um punhado de ervas. E as tiras de tecido de algodão dobradas sob a faca. Mamãe pôs as mãos nos meus ombros de novo. Eu nem havia percebido que ela e Mindy tinham se juntado a mim perto da mesa. Virei-me um pouco para ver o rosto dela. Mamãe? Mas eu não sabia direito o que queria perguntar. Sabia o que tinha de fazer.
Mamãe me deu um sorriso tranquilizador e eu ganhei um pouco de força com a calma que ela aparentava. Você vai ficar bem, prometeu ela. Depois me virou de frente para ela e me puxou, apertando-me com força. Vou me juntar aos outros convidados, disse, recuando mas ainda segurando minhas mãos, mantendo-nos ligadas. Mamãe, reclamei, apertando seus dedos. Não vá ainda. Mas ela balançou a cabeça. Não, Antanasia. Está na hora de eu ir. Eu conhecia minha mãe o bastante para entender que ela havia escolhido deliberadamente aquele momento, e que usará de propósito meu novo nome. Ela estava me lembrando de que eu era adulta agora. Meu casamento estava começando e eu não a teria por perto para me ajudar a enfrentar as dificuldades que certamente viriam no futuro. Era hora de começar a encará-las. Sei que é difícil, mas tente não sentir medo, acrescentou mamãe, como um último conselho. Quero que você saboreie cada momento desta noite. Não se trata de fazer tudo certo e sim de você e Lucille se comprometerem um com o outro. Só isso importa. Respirei fundo e concordei. Eu sei. Eu te amo, disse ela, me abraçando de novo. Eu também te amo, falei baixinho. Então mamãe saiu, deixando-me com Mindy, sem dizer mais nenhuma palavra, porque tínhamos dito todas as coisas importantes. Quando a porta se fechou, Mindy se virou para mim com os olhos arregalados, nervosos, como se desejasse que a calma e competente doutora Packwood ainda estivesse conosco. Ai! O que eu faço, Jace? Perguntou ela, os olhos virando rapidamente para a bandeja. Eu ajudo você? Balancei a cabeça. Não. Só fique no quarto para o caso de alguma coisa dar errado. Minha dama de honra ficou meio pálida, mas confirmou com a cabeça. Tudo bem. Então, parecendo sentir que eu precisava de um pouco de espaço, de um pouco de privacidade, Mindy recuou alguns passos. Eu me sentei à mesa e, sem me dar mais tempo para hesitar, estiquei o braço esquerdo sobre a bandeja e usei a mão direita para erguer a faca.